Clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Continuamos com o nosso tópico, a verdade sem muralhas. Como é que se pode adquirir a compreensão que possibilita a verdade ser eficaz? A verdade isolada do seu propósito acaba por dissipar como vapor. Ser simpatizante da verdade do Evangelho realmente não lhe dá a oportunidade que necessita para que a verdade possa ser um poder transformador. Mas aonde a verdade é procurada e lhe é dada a oportunidade, os seus efeitos serão benéficos. A verdade do Evangelho não é necessariamente um conjunto de doutrinas que dê formação religiosa. A verdade do Evangelho é um valor que, quando é apropriado pelo discípulo, isto é, o discípulo abraça a verdade do Evangelho, esta mesma verdade age como ensino e também como poder transformador. O princípio de apropriar a verdade significa aceitar os seus ensinos de forma a que se tornem valores na pessoa. Ao longo do meu ministério, tenho conhecido pessoas que se dedicaram ou continuam a dedicar-se ao estudo da doutrina bíblica. Este exercício é muito bom, desde que o poder do Evangelho tenha sempre a sua liberdade de ação. Conhecimento religioso estará sempre sem vitalidade se apenas for uma formação académica tradicional ou como algo necessário para um candidato à membresia de uma instituição religiosa. O apóstolo Paulo explicou em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Paulo acrescenta ainda que é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus. Esta passagem bíblica contém informação muito profunda e rica, mas é importante compreender que o Evangelho realmente é poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O conhecimento em forma de apropriação do Evangelho proporciona ao que crê a manifestação do Evangelho em sua vida como poder de Deus. E como vimos no vídeo anterior, ao comentarmos sobre o que Jesus disse em João capítulo 8, versículos 31 e 32, que quem permanece nas palavras de Jesus, com o sentido de ser alimentado e transformado pelos seus ensinos, aí a verdade é um poder que liberta. Em termos da compreensão, é importante fazer da compreensão um ato intencional, ou seja, é preciso querer aprender os ensinos de Jesus. A compreensão do Evangelho requer que a pessoa esteja dedicada e a tal interação com os ensinos de Jesus, de forma a que haja um aproveitamento da palavra de Deus. Vejamos um exemplo no processo de adquirir o conhecimento no texto seguinte. Em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18, lemos o seguinte ensino de Paulo aos cristãos. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. No versículo 14, o apóstolo Paulo encoraja aos seus leitores a fazerem algo importante. Ele diz, desperta. Esta expressão, desperta, implica que é necessário acordar para as realidades apresentadas por Cristo. Por este despertar seria iniciado o processo de serem iluminados. Paulo acrescenta ao despertar a diretiva de se levantarem dentre os mortos, ou seja, levantarem-se do estado em que não tinham vida. Esta palavra de encorajamento é importante compreendermos. Paulo estava a apontar para a vida que está em Cristo e que nos é dada ou nos é ofertada para ser desfrutada. É como se Paulo estivesse a dizer que quem está sem esta vida em Cristo, a pessoa está num estado de morto.
É interessante que não é só acordar do sono, mas também estar num estado de atento e receptivo ao esclarecimento vivificante da parte de Cristo. Posto isto, compreendemos que o esclarecimento vem à pessoa disposta a recebê-lo. Um outro ponto que Paulo apresenta é: vede prudentemente como andais, no versículo 15. A palavra prudente no texto grego, língua em que foi originalmente escrito o texto, requer um pouco da nossa atenção. Na sua forma de advérbio, a expressão prudente qualifica o verbo ver. Vejamos então o que significa prudente, neste caso, conforme ocorre no texto grego. A palavra usada no texto grego é akribos, que significa o seguinte em relação ao verbo ver: ser acertado e preciso quanto ao ver em como andavam, por terem feito um inquérito até ao mais minucioso detalhe. Implica ter informação correta, visto terem investigado e mantido uma rígida aderência aos factos. A palavra akribos dá mais atenção à exatidão dos factos do que à diligência. Portanto, o que Paulo diz aos seus leitores é que deveriam cuidadosamente analisar o seu andar. Sermos diligentes na análise feita a nós mesmos, sem dúvida que é muito bom. Porém, o apóstolo vai mais além e diz que a própria pessoa deve ser mais cuidadosa quanto ao seu andar, quanto ao analisar o seu andar. Isto implica a pessoa ir mais fundo na autoanálise e ser correta consigo mesmo. É como quem diz: vai mais além da tua obrigação e ser conhecedor preciso do teu estado real, pois só assim é que poderá receber o esclarecimento que Cristo dá. Em outras palavras ainda, é como se o apóstolo estivesse a dizer para não se enganarem eles próprios, mas para realmente verem o seu estado perante o que é oferecido em Jesus. Este princípio é importante, visto ser a própria pessoa a analisar cuidadosamente o seu próprio andar. Neste seu conselho, Paulo faz a comparação entre o prudente e o néscio. O néscio é a pessoa sem sabedoria. O néscio olha para o seu próprio andar e não sabe discernir como anda. O néscio continua a andar, mas sem o conhecimento e aproveitamento do propósito de Deus para a sua vida. Estes leitores, eles próprios, deveriam com sabedoria aplicar-se ao entendimento e analisar o seu próprio andar. Vejamos no Evangelho um exemplo do que é estar sem sabedoria. Em Mateus capítulo 25, lemos a parábola que o Senhor Jesus contou sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, junto com as outras, sabiam que o noivo vinha. Elas tinham bom conhecimento sobre o acontecimento que se aproximava. Elas esperavam pelo noivo. Elas estavam no lugar certo, à espera do noivo. Elas estavam com outras pessoas que também esperavam o noivo. Estavam num ambiente de expectativa. A sua atenção estava sobre o acontecimento que estava para se realizar. Porém, elas não estavam prontas para a celebração. Não tinham óleo em suas lâmpadas. Por que não? Porque eram insensatas, como nos diz Mateus 25:3. A palavra insensata no texto original significa estar insensível ou sem iluminação em relação ao assunto, à questão, à realidade, quanto à razão para o que estavam ali. Na sua insensibilidade quanto à vinda do noivo, elas não cuidaram dos seus próprios preparativos. Nesta parábola que Jesus contou, vimos que há uma chamada ao cuidado que devemos ter em sermos sábios quanto ao nosso estado de preparação espiritual. Ver como se anda, em Efésios 5:15, é o mesmo que ver como tem sido a vida e como tem sido a conduta.
Este exercício é de grande valor para a pessoa que deseja adquirir e crescer na compreensão da verdade. Notemos que Paulo não diz para ouvir o que os outros dizem sobre o nosso andar. Antes, ele diz que cada pessoa deve, com sabedoria e cuidado, ver como anda. O verbo andar é significativo, pois reflete o sentido da visão de vida que a pessoa mantém para si própria. A compreensão da verdade alcança um nível mais elevado quando a própria pessoa faz o exercício de analisar o seu próprio andar e, por isso, a sua crença e visão de vida. Enquadra-se bem aqui o princípio "conhecereis a verdade", que Jesus expôs em João 8:32 e que foi considerado no vídeo anterior. No vídeo anterior vimos o significado do verbo conhecereis, que no grego é a palavra ginosko, e que significa conhecer de forma a que haja uma experiência com o mesmo conhecimento. Será bom rever o vídeo anterior para melhor aproveitamento deste princípio bíblico. Conhecer a verdade implica a própria pessoa ter um relacionamento com a verdade de tal forma que se dá uma transformação na vida da pessoa que abraça esta mesma verdade do Evangelho. Compreendendo faz parte do processo de entender a vontade do Senhor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 17, Paulo acrescenta e diz: "Entendei qual seja a vontade do Senhor." A expressão "entendei" no texto grego é suneimi e implica conhecimento que a pessoa tem em si para o qual os 5 sentidos contribuíram. Este processo envolve o aspecto total ou completo da pessoa em afirmar o processo da compreensão. Entender é a capacidade de fazer sentido do assunto. Portanto, Paulo encoraja os seus leitores a investirem-se totalmente neste processo de entender a vontade do Senhor. A pessoa que cultiva a sabedoria e que atenta para o seu andar, para que assim possa estar em harmonia com a verdade que Jesus ensinou, tal pessoa passa a estar melhor preparada para entender a vontade do Senhor. Portanto, a aprendizagem e a compreensão da verdade do Evangelho requer um processo ao qual a pessoa se dedica. O tema da vontade de Deus há muito que é debatido e ainda continua a ser debatido. Neste caso, viste Paulo encorajar os seus leitores para fazerem certos exercícios, como lemos em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18, temos que compreender que ele está a falar de aspectos da vontade de Deus que estão expostos e que podem ser entendidos. Como assim? É como a pessoa que faz uso da luz que emana da lanterna que tem em sua mão. Ter conhecimento é como ter luz, e quem tem luz pode alumiar o caminho que está à sua frente. Portanto, a pessoa que medita na palavra, tal pessoa adquirir elementos necessários para entender a vontade de Deus. O resultado é que a pessoa que tem recebido a verdade tem a capacidade de compreender o seu contexto e aplicar a verdade com discernimento à sua vida. Isto é fazer aproveitamento do Evangelho de Jesus para que por ele possa então entender a vontade de Deus para a sua vida. Ainda no contexto do que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, observamos que o discípulo deve manter-se atento aos seguintes fatores. Paulo aconselha ainda que se deve remir o tempo, ou seja, usar sabiamente o tempo que temos. Efésios 5,16. Por que remir o tempo? Porque os dias são maus, diz Paulo. Esta é uma referência ao ambiente em que o discípulo vive. É também uma referência à manifestação das obras das trevas, como podemos ver no contexto maior, por exemplo, Efésios 5, versículos 7 e 11. Esta é como uma chamada de atenção para o discípulo estar pronto com azeite na sua lâmpada antes de ir esperar o noivo. Ou seja, somos encorajados a ter azeite em nossas lâmpadas porque o noivo já se aproxima. Estar prontos
Daí a importância da dedicação à compreensão da verdade do Evangelho. A pessoa necessita de usar a sua compreensão para discernir a vontade de Deus. Isto diz que ao ver o que se passa ao seu redor e que ao discernir o espírito que domina o ambiente, que o discípulo estará em melhor posição para discernir a vontade de Deus. Estará em melhor situação de poder compreender o que se passa e ver o que é que a palavra de Deus diz para essa situação. O discípulo que procura compreender a vontade de Deus também procura participar nessa mesma vontade de Deus. Mais importante ainda, o que motiva o discípulo não é o facto de os dias serem maus, como diz Efésios 5,16, mas a verdade de que há um caminho para o qual o discípulo foi chamado a andar. Este é o caminho do esclarecimento dado pelo Senhor Jesus. E neste caminho, o discípulo de Jesus anda com o conhecimento da verdade que Jesus ensinou. O texto de Efésios, capítulo 5, versículos 14 a 18, ensina-nos também que o discípulo de Jesus tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Esta comunhão é o resultado de estar cheio com o Espírito Santo. Efésios 5,18, aí Paulo diz, mas enchei-vos do Espírito. Presentemente há tanta coisa a querer ocupar o tempo e outros aspectos da vida das pessoas. E como o texto bíblico indica, haviam aqueles que se embriagavam com vinho. O texto não diz por que razão se embriagavam. Talvez alguns embriagavam-se em ambiente festivo. Talvez outros embriagavam-se por não saber como enfrentar os maus dias. Fosse qual fosse a razão de haver pessoas a embriagar-se, o resultado, segundo o texto nos mostra, era a contenda. Obviamente que a contenda não conduz à paz que Cristo prometeu. A contenda também serve de obstrução na caminhada no caminho da verdade. Mas se as pessoas se inclinassem para o Espírito Santo, elas teriam a bênção de ficar cheias da presença nutriente e encorajadora do Espírito Santo. E junto com o esclarecimento de Cristo, que Paulo referiu no versículo 14, eles desfrutariam do que lhes foi ofertado em Jesus. É de grande utilidade o discípulo aplicar-se ao conhecimento da verdade, de forma que o seu processo de formação discipular continue em desenvolvimento. A verdade, com as suas qualidades de discernimento, capacita a pessoa a entender o que se passa à sua volta. Esta mesma verdade que vem pelo ouvir e permanecer nas palavras de Jesus, como já foi refletido no vídeo anterior, onde comentei sobre João 8,31, habilita a pessoa a discernir pensamentos, crenças e doutrinas, de modo a que possa pôr de parte aquilo que não é biblicamente são e avançar fazendo aproveitamento do Evangelho de Jesus. Pela mesma verdade que Jesus ensinou, a pessoa desfruta da liberdade áurea, mesmo quando os dias são maus. Concluímos, portanto, que o discípulo de Jesus, ao adquirir conhecimento da verdade, também adquire poder para viver. O discípulo sabe usar de forma eficaz o seu tempo, ao ponto que esteja a remir o tempo. É interessante que o princípio de remir o tempo diz-nos que, embora o tempo não volte atrás, contudo, podemos fazer algo de modo a recuperar e ter o melhor aproveitamento do tempo que temos. Posto isto, o discípulo não vive afligido porque os dias são maus ou que os tempos sejam difíceis, mas antes, porque tem um conhecimento da verdade, o discípulo tem uma visão de vida, tem fé e vive na liberdade sobre a qual Jesus ensinou. Com este poder, o discípulo pode ser a causa e a inspiração de coisas boas a acontecerem, mesmo quando os dias são maus. Procuremos compreender como opera este poder, isto é, o poder da verdade, para que por este poder da verdade possamos viver em liberdade. Pois por esta mesma liberdade, o que crê entra na vida que Deus lhe destinou mediante a obra redentora de Jesus efetuada na cruz do Calvário.
Há tanto que a Bíblia nos ensina e procurarmos entender a verdade do Evangelho não é difícil, mas requer atenção da nossa parte, requer vontade em estar envolvido pela leitura e ouvir o ensino do Evangelho. Um dos pontos mais importantes realmente é ter a salvação que Jesus oferece. E quem conhece a verdade que Jesus expôs no seu Evangelho, essa pessoa é exposta à oferta da salvação que Jesus dá a todas as pessoas. Talvez pergunte, mas como é que eu posso receber essa salvação? A Bíblia ensina-nos, é receber aquilo que nos é ofertado. Poderá fazer o seguinte, dizer a Jesus, Senhor Jesus, obrigado por teres morrido por mim na cruz do Calvário. Eu aceito a salvação acreditando que Tu és o Filho de Deus, o meu Salvador. Quem faz assim como a Bíblia nos ensina, essa pessoa por crer é salva. Crer em Jesus. Eu aconselho, continue a ler a Bíblia. Leia os Evangelhos, para assim aprender mais de Jesus. Também fale com Deus todos os dias. Fale sempre em nome de Jesus, porque foi Jesus que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que deu a sua vida para que pela sua morte redentora nós tivéssemos acesso ao perdão dos nossos pecados e à salvação. Fale com Deus sobre a sua vida, sobre as suas aspirações e peça a Deus a sua sabedoria. Também frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Isto será tão importante para poder aprender mais sobre como ser discípulo de Jesus. A minha oração é que Deus continue a abençoá-lo. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.